Faça dessa canção a sua oração. Várias vezes. Boa noite, igreja. Boa noite.
Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A igreja está linda hoje, a igreja está cheia, Graças a Deus. glória a Deus por isso. O coração se alegra em Cristo Jesus para ver tantas almas, tantas vidas sendo conduzidas pelo Evangelho que aponta para Cristo, o nosso Senhor e Salvador, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12. Meus irmãos, agora vamos aquietar os nossos corações, tá? Vamos ficar calmos para ouvir a liturgia, preparar os nossos corações já para a pregação. Não é o momento de ficar consultando celulares, a não ser que seja para consultar a palavra de Deus, aqueles que não têm a Bíblia física. Mas, se você não tem a Bíblia física, não se procure, que a gente vai conseguir uma Bíblia para você. Mas é o momento... Pois não. E agora, nesse momento, a gente vai chamar os pequeninos aqui no Senhor, para que a gente faça uma oração e conduzi-los para o momento ali de culto. Vem? Pode ir, vamos. Até os 9. Até os 9 anos, pode vir para cá. Só até os 9, de 0 a 9 anos, vem aqui contigo. Calma. Vem aqui. Fica do lado da Ivana. Fica do lado lá. Vai lá do lado da Ivana. Para de chorar, vai lá. Vem cá, pronto. Fica aqui juntinho. Isso, a gente vai fazer a oração. Meus irmãos, opa, tá chegando mais um. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos pequeninos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela tua igreja neste lugar, pelos pequeninos, Senhor, que desde tão tenra idade já estão tendo contato com o Evangelho, já estão conhecendo a Jesus, Pai. Louvado seja o teu santo nome por isso, Pai. Que eles cresçam, Pai, em estatura, mas principalmente no temor do Senhor, conhecendo a tua palavra, obedecendo os teus mandamentos, sendo agradáveis a ti, e que eles sejam bênção em suas famílias, assim como a responsabilidade dos pais em educá-los nos caminhos do Senhor. Por isso, abençoa os professores que estarão à frente, que a tua palavra, Senhor, gere fruto em seus corações como terra fértil. Esta é a nossa oração, Pai, gratos a ti por tantas crianças. Louvado seja o teu santo nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tchau, tio. Pode ir. Aqui, viu, tio. Deus abençoe. Hebreus. Quem já abriu lá no livro, o tio vai falar de novo. O tio. Falando com criança, a gente muda a chave, né? É lindo isso. É que é o Senhor que conduz e toca nossos corações. Louvado seja Deus por isso. Hebreus 12, o versículo 14. Meus irmãos, toda a liturgia e toda a palavra de Deus que será pregada hoje é em relação à nossa identidade em Cristo Jesus. Então nós temos que estar atento ao que diz a palavra de Deus sobre isso. Então, aguce os seus sentidos, todos eles aí, ó, a audição, a visão, para estarem atentos ao que Deus vai falar ao seu coração sobre isso. Quem eu sou em Cristo Jesus? Que testemunho eu tenho que dar por permanecer e fazer parte da família da fé? E para darmos início ao nosso culto, olha o que diz Hebreus 12, apenas o versículo 14. Corram seus olhos até o versículo 14 e diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. É isso que nós viemos buscar aqui. Orientações direto do trono da graça do Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo a falar aos nossos corações para buscar essa santificação, esse crescimento espiritual, para que a gente possa ver a Deus como lemos agora. Curve as suas cabeças nesse momento, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Santo Deus, poderoso Pai, graças te damos, Pai, por esse ajuntamento santo, Pai, teus filhos e filhas que o Senhor trouxe neste dia, neste lugar, Senhor, para juntos meditarmos na Tua Palavra, recebermos a Tua instrução e termos reforçado na nossa mente, no nosso coração, o que é pertencer a Cristo. Qual a nossa identidade em Cristo Jesus, como acabamos de ler aqui em Hebreus. Buscarmos essa santidade com todo o nosso esforço, Pai, para que possamos ser agradáveis a Ti em todas as áreas da nossa vida. Nenhuma área pode ficar de fora. Que o Senhor tenha misericórdia e esteja conduzindo os nossos passos nessa direção, para sermos a cada dia mais agradáveis a Ti. Essa é a nossa oração, que nós fazemos no nome do nosso mediador, o nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um louvor? Equipe de louvor, por favor. Vamos ficar em pé? Vamos entoar o hino de número 172, Chuvas de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos do céu. Tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, que do Senhor nos virá. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos do céu, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Pode sentar? Meus irmãos, agora chegou um momento de gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E assim vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 4. Efésios
Lá depois de Gálatas, mais para o final da Bíblia, antes de Filipenses. Entre Gálatas e Filipenses. Efésios, o capítulo 4. Vamos ler os versículos 11 a 13 somente. Olha só o que diz a palavra de Deus, acompanhe aí junto comigo, em Efésios 4, 11 a 3, nesse momento de gratidão. Olha como que Deus derrama dons e talentos sobre o povo dele, para que sejamos operosos no trabalho do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, em Efésios 4, do 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até, diz também o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Amém. Então tem trabalho, tem campo para trabalho para todo mundo, meus irmãos, porque Ele mesmo derramou dons e talentos em todos. Então vocês têm que estarem operosos na casa do Senhor. Então procurem as lideranças, procurem os líderes, estejamos gratos a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. E se esse dom e esse talento ainda está adormecido, procurem conversar com os líderes da igreja para que você esteja disposto a trabalhar para o crescimento do reino de Deus, até que estejamos no pleno conhecimento. Por meio desse trabalho, dessa edificação mútua, a gente cresce junto, até o pleno conhecimento de Cristo, como lemos aqui. Amém? Ainda, meus irmãos, nesse momento nós vamos também sondar os nossos corações. Por quê? Porque tantos bênçãos, tantos dons e talentos, muitas das vezes a gente não tem colocado ao serviço do reino de Deus. E nós temos que pedir perdão por isso. Porque nos diz lá em 2 Coríntios 14 e 15. Vamos ver também? Eu espero os irmãos abrir, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta. Volte um pouquinho. Você estava em Efésios, aí você volta um pouquinho, já cai em 2 Coríntios. Aí você vai para o capítulo 6, voltou só um pouquinho. Antes de Gálatas, aí já chegou em Coríntios. Olha, estava pertinho. Estava em Efésios, aí antes vem Gálatas, aí antes já vem 2 Coríntios. Aí você vai lá para o capítulo 6, e vamos ver o que é que diz, só os versículos 14 e 15. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Como a gente falou desde o início do culto, desde o momento de oração feito pelo nosso irmão Igor, em relação à santificação, em relação a você ser um crente nominal. Então olha como tudo está apontando para que a gente tenha isso em mente e trabalhe isso nos nossos corações. 2 Coríntios 6, o versículo 14 e 15, ele faz essa diferenciação. Olha só o que diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Meus irmãos, somos chamados e exortados aqui a nossa identidade. Não tem em cima do muro: eu sou crente só no domingo, na hora do culto, o restante da semana eu faço o que der na telha. Não, porque a palavra de Deus está aqui, está dizendo que não tem como você se misturar, a não ser que seja para proclamar o evangelho do reino de Deus. Somos chamados sim, para proclamar e darmos bom testemunho da fé que professamos. E aqui ele faz essa divisão entre o maligno, entre Cristo, entre luz e entre trevas. Nesse momento, é o momento de reconhecermos que sim, somos falhos e pecadores,
mas já houve o sacrifício perfeito em Cristo Jesus para nos reconciliar com Deus, e agora a gente vai crescer em santidade. A cada dia a gente vai crescendo em santidade. Nesse momento, nós vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pelas nossas faltas, e pelaquela área da nossa vida que a gente ainda não colocou à disposição do Senhor, pelos dons e talentos que Ele derramou nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Pai, por esse momento em que reconhecemos que somos falhos, e somente pela graça, pela Tua graça, Senhor, é que nós alcançamos essa misericórdia bendita que vem de Ti mesmo, porque por meio do sacrifício perfeito, feito pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós somos perdoados e temos os nossos pecados lavados no sangue carmesim. E assim, Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, os pecados apresentados aqui diante de Ti, reconhecendo que somos falhos e pecadores, mas olhando também para a esperança que há em Cristo Jesus, porque Ele nos perdoa e nos reconcilia contigo. E assim, Santo Deus, nós pedimos que possamos crescer em santidade, reconhecendo a nossa identidade em Cristo Jesus, para pecarmos cada vez menos, Senhor, até que o Senhor venha buscar a Tua igreja, ou até que iremos ao Teu encontro, Pai, conforme a Tua soberana vontade. Mas até este dia, Pai, nós te pedimos, a cada dia nos enche mais e mais com Teu Espírito Santo, para resistirmos ao dia mau e sermos bons filhos, obedientes a Ti, a Tua palavra. É esta a nossa oração neste dia, neste momento, Pai, que entregamos, Pai, diante de Ti, tudo o que somos, pois nós pertencemos a Ti. E é em Cristo Jesus que nós oramos, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, em relação ao avanço do Evangelho, porque nessa parte do culto a gente sempre fala do avanço do Evangelho, porque é o momento dos dízimos e das ofertas. E esses dízimos e ofertas, eles são canalizados para o avanço do Evangelho. Foi assim que esta congregação, que esta igreja chegou aqui. Porque irmãos dizimaram em outras igrejas, e a liderança dessa igreja, movidos pelo Espírito Santo de Deus, canalizaram essa verba para que chegassem aqui, para que eu e você estivéssemos aqui neste dia, neste lugar. E se Deus permitir, para a glória dele, em breve esta igreja aqui estará plantando outra igreja, movida pelo Espírito Santo de Deus, por meio dos dízimos e das ofertas que os irmãos gentilmente, para a glória de Deus, trazem aqui. E vocês sabem que isso é para a glória de Deus. Mérito nenhum tem na gente, mas reconhecendo o muito que Ele tem feito por nós, nós trazemos um pouco, como filhos obedientes à casa do Pai. Então, nesse momento de dízimo e ofertas, eu vou fazer uma menção, não precisa abrir, porque eu separei aqui, eu vou ler aqui só uma porção do que diz a palavra de Deus, lá em Números 18, 21 ao 32, diz assim, Deus concedeu aos levitas todos os dízimos em Israel como herança em troca do serviço que prestam na tenda da congregação. Os israelitas comuns não deviam se aproximar da tenda da congregação para evitar o pecado da morte. Os levitas são responsáveis pelo serviço na tenda da congregação e por suas próprias iniquidades. Esta é uma lei permanente e eles terão por herança de terra entre os israelitas. Os dízimos que os israelitas oferecem ao Senhor foram dados aos levitas como herança, confirmando que não teriam herança entre os outros filhos de Israel.
os levitas, aqueles que trabalham na obra do Senhor, são sustentados pela própria obra, por aqueles dízimos e ofertas que os irmãos trazem aqui. Nesse momento eu pediria que o gasofilaço seja trazido aqui e que a gente possa entoar louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. Já está aqui. Tá bom. Vamos nos colocar de pé, vamos ter esse momento de dízimos, ofertas e louvor ao Senhor. Ao final estaremos orando pelos louvores e também pelos dízimos. Que alegria declarar que o nosso Deus é santo. Amém. E hoje que nós vamos aprender como ser santo como Ele, nós podemos começar a aprender declarando que Ele é santo. Declarando realmente que Ele é o único santo em nosso lugar, em nosso coração. Que Ele seja santo na sua vida, na sua casa, na sua família. Declare isso. Vamos declarar como igreja. Nós temos agora a oportunidade de dizer para que nós viemos aqui, que foi para adorar ao Senhor. E
que é para isso que nós nascemos e temos que viver na nossa vida, adorando ao Senhor. Você tem a oportunidade de realmente clamar ao Senhor em espírito e em verdade, proclamar que você nasceu para adorar o Senhor. Vamos cantar juntos? Senhor, esse é o louvor da tua igreja, que chega ao Senhor como aroma suave, Pai. Nós estamos, como igreja, declaramos hoje que o Senhor é santo e declaramos que nós nascemos para adorar ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Nós estamos aqui na tua casa, acreditando e confiando na tua bondade e fidelidade sobre a nossa vida. Que o Senhor agora fale aos nossos corações.
Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente em nosso meio e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Abra no Salmo 127, no versículo 3. Salmos 127, apenas o versículo 3. Por que vamos ler esse versículo? Porque nós vamos chamar aqui à frente as crianças de 9 a 13 anos e por elas vamos orar. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 127, no versículo 3. Todos abriram? As crianças já podem vir para cá, de 9 a 13 anos. Diz assim a palavra do Senhor: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? Amém. Por isso vamos orar por essas crianças que são herança do Senhor. Aqui a igreja do Senhor, os futuros líderes da igreja do Senhor, em diversas áreas da igreja, plantadores e plantadoras de igreja, obreiras e obreiros aprovados do Senhor, vão crescer não só em altura, ficar homens e mulheres grandes, mas no temor do Senhor, conhecendo a cada dia mais e mais a palavra do Senhor. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Santo Deus, poderoso Pai, nós te damos graças, Pai, por esse privilégio que temos de fazer essa imposição de mãos sobre essas crianças, Pai, rogando a Ti, Senhor, que o Senhor esteja com elas em todas as áreas das suas vidas, abençoando-as, Senhor, que elas cresçam não só em estatura, mas no temor do Senhor, que elas conheçam a cada dia mais e mais o Senhor por meio do estudo da Tua palavra, que elas sejam filhos obedientes aos pais, porque isso é mandamento do Senhor, e que elas conheçam essa palavra, e que elas deem bom testemunho no colégio onde elas estudam, em todas as áreas da vida dela, onde elas estiverem, que possam achar nelas pequenos cristos, que é assim que são chamados os cristãos, pequenos cristos, porque carregam a identidade de Cristo. E essa é a nossa oração humilde que nós fazemos, Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. E agora, nesse momento, com os corações aquecidos pela palavra de Deus, pelos louvores, por tudo que foi feito aqui, nós estamos preparados agora e pedimos que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações por meio da palavra que será pregada aqui agora. Para isso eu chamo o meu irmão, seminarista Tom, aqui à frente, para que façamos uma oração por ele e que Deus o use como boca de Deus a falar aos nossos corações. Mais uma vez, estenda as tuas mãos para cá nesse gesto de humildade, mas também de poder, porque em Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós temos poder, no nome dele. Senhor Deus, nós te damos graças por esse privilégio, essa oportunidade que temos de ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra. Senhor, que o Senhor esteja alcançando as áreas dos corações que estão aqui, em cada área da sua vida que precisam ser corrigidos, edificados e também consolados pela palavra do Senhor. Por isso, usa o nosso irmão Tom para falar aos nossos corações, ser com ele, Pai, e usa-o como boca de Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Não, mas está muito fraco. Boa noite. Boa noite. Depois de um louvor abençoado desse, a gente tem que glorificar a Deus, queridos. E é sempre uma alegria para nós estarmos aqui. Sempre uma alegria imensa no nosso coração compartilhar a palavra do Senhor juntamente com você. E sem mais delongas, para aqueles que não me conhecem, que eu estou vendo bastante rostinho novo aí, seja muito bem-vindo desde já.
Que o Senhor Jesus te abençoe sempre. Esta casa não é a nossa casa, é a casa do Senhor, e você é mais do que bem-vindo aqui no nosso meio. Eu sou o seminarista Tom, nós estamos aqui ajudando o pastor William a caminhar junto com esta igreja, levar esta igreja para o céu, porque esse é o nosso objetivo. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, e sem mais delongas, eu convido vocês a colocarem em pé mais uma vez, agora em reverência à palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler aí a partir do versículo 13. E após o término da leitura, eu convido você a não fechar a sua Bíblia, tá? Continue com sua Bíblia aberta aí nesse versículo, que nós vamos acompanhar todo o texto de Mateus. Então, Mateus, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 13. Quem achou aí, diga amém. Amém. Quem achou, diga escola dominical. Vocês estão espertos. Devia ter falado escola dominical, porque eu falei quem achou. Tá vendo? Mas tá certo, que bom que todos vocês acharam. Vamos ler então? Olha só o que a palavra do Senhor diz. Fique atento aí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de lermos a tua palavra e nesse momento ouvir a tua voz mediante aquilo que nós acabamos de ler. Fique conosco e que o nosso coração esteja pronto e atento para aprender mais do Senhor. Que tudo aquilo, Senhor, que venha tirar a nossa atenção da tua palavra, que bata em retirada no nome de Jesus. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Esse é o nosso pedido e nós oramos sempre no nome de Jesus Cristo. E nós dizemos amém. Você pode se colocar sentado. Queridos, eu ouvi uma história, e essa história é de um jovem, e esse jovem, na sua juventude, passou por alguns problemas, e ele estava na igreja, ele participava da igreja, cantava no louvor, pregava, saía para fazer missões. Ele sempre estava ativo, presente na igreja, orava. Mas um dia ele se encontrou numa depressão muito profunda. Muito profunda. E nessa depressão ele ficou durante 2 anos preso a essa depressão. Várias tentativas de suicídio foram tentadas contra a vida dele. Ele já não se encontrava mais em esperança, porque a depressão, ela afasta a pessoa da esperança, e para ela o que realmente resolve é somente tirar a sua própria vida, não porque ela quer acabar com a sua vida, mas porque é tanto sofrimento que ela precisa acabar logo com aquele sofrimento. E esse jovem então passou 2 anos preso a essa depressão. Um jovem presente na igreja, que estava ativo em todas as programações, se encontrava desse jeito. E quando nós voltamos aqui para a palavra do Senhor, nós analisamos e vemos essa passagem que muitos de nós já conhecemos, onde Simão Pedro levanta e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus. Só que até para chegar aqui nós precisamos entender o contexto que está sendo proposto para nós. Você que está com a Bíblia aberta,
no capítulo 16, no comecinho, Jesus, ele é parado pelos fariseus e pelos saduceus, e esses homens fazem algumas perguntas para Jesus. E perguntas essas com intenção maligna no seu coração, porque era para acusar Jesus de alguma coisa. E Jesus, muito sábio, como ele é até hoje, responde estes fariseus e saduceus com toda a sabedoria e amor no seu coração. E logo após, Jesus reúne os seus discípulos e fala para eles: olhem, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos, sem entender muito, ficaram pensando: mas o fermento deles não é muito bom? Não dá para fazer pão com o fermento deles? E Jesus fala: não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ensino. O que os fariseus e os saduceus estão ensinando aí é muito perigoso, tenham cuidado. Então eles entenderam. Se você ler aí o versículo 12, vai dizer assim: então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem pelo fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É importante nós pararmos aqui por algum momento para entender que, para nós fazermos essa distinção do que é bom e do que é ruim, para a gente ouvir, para a gente ser alimentado em doutrinas, em palavra de Deus, nós precisamos entender o que é realmente a palavra de Deus. Não tem como discernir se é ruim, se é bom, se você não souber o que é. Se eu der um limão para você chupar, quem gosta de chupar limão aqui puro? É bom, mas é amargo, a boca até seca. Agora, se eu der um docinho de leite, bem gostoso, cremoso, é muito mais aceitável, não é verdade? Por quê? Porque nós conhecemos. E era isso que Jesus tinha no seu coração quando se tratava dos seus discípulos. Jesus ensinava os seus discípulos o que era e o que não era. E nós chegamos aqui então, a partir do versículo 13 que nós acabamos de ler, que Jesus ele estava indo para um lugar chamado Cesareia de Filipe. Esse lugar, ele ficava muito próximo de uma das nascentes do Rio Jordão. Nós sabemos que o Rio Jordão, ele é abastecido do Monte Hebron. O Monte Hebron é um monte muito alto, e dizem os geólogos, né, e os estudiosos de geografia, que o pico deste monte, ele pode ser que tenha gelo ali nele, né, e ele derrete então e cai a água e vai abastecendo então os rios que estão perto dele. Então Jesus estava nesta cidade que era muito conhecida, e Jesus então passa por ali, aos lados, ao entorno, igual o entorno de Brasília. Jesus também estava passando ali pelos lados de Filipe, de Cesareia de Filipe. E Jesus então questiona os seus discípulos: ei, quem que o povo fala de mim? Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos unanimamente falam, todos juntos: olha, uns dizem que você é João Batista, outros falam que você é Elias, o maior dos profetas, outros Jeremias, ou algum outro dos profetas. E Jesus então vira para eles: mas e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês acham que eu sou? Pedro então, como líder daqueles homens, toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: bem-aventurado é você, Pedro, filho de Jonas, porque não foi você que falou isso no seu próprio entendimento, mas foi o Pai, o meu Pai que está no céu, que te revelou isso. Queridos, nós estamos, como o Edilberto falou aqui, nós estamos falando sobre nominalismo, ou, põe a imagem para mim de novo lá, sabe, doutor? Santificação. Nós vamos ver hoje que o nominalismo, eu vou explicar o que
que é nominalismo, mas o nominalismo ele é como um veneno que entra no nosso organismo e que nos leva e nos propõe, nos mostra morte. Por outro lado, a santificação, ela é o antídoto, ela é o remédio que nos cura desse nominalismo. E o nominalismo, ele quer dizer uma pessoa que crê em alguma coisa, mas não conhece sobre aquilo que crê. Ela diz com o peito aberto: eu creio em Jesus, mas não conhece Jesus. Esse é o mal do nominalismo. E nós vamos ver, de acordo com os versículos que nós lemos aqui, que o nominalismo, a santificação vem para trazer efeitos positivos em nossa vida. E a primeira coisa que eu quero ver com você aí, é que o nominalismo, ele faz... a primeira coisa que o nominalismo faz é nos enganar. Acompanhe comigo aí o versículo 13. Então Jesus está indo para os lados ali de Cesareia de Filipe e perguntou para os seus discípulos: quem o povo acha que eu sou? No versículo 14, todos eles disseram juntos que é João Batista, que é Elias, outros Jeremias ou algum dos outros profetas. O nominalismo, ele tem um poder de engano sobre nossas vidas, porque juntos, unanimemente, eles falaram: é isso, o povo está falando que o Senhor é isso. E a gente sabe que aonde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. E essa mesma multidão foi curada por Jesus. Essa mesma multidão receberam milagres extraordinários. E se você voltar no capítulo 15, nós vamos ver que a multidão acabou de ver. Desculpa, no capítulo 14. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Olha que incrível isso. O povo estava com fome, não tinha pão e não tinha peixe para comer. Apareceu um menino do nada e ofereceu para Jesus ali 5 pães e... prestem atenção, 5 pães e 2 peixes. E Jesus então pega esses alimentos, levanta para o céu, agradece, e os discípulos saem distribuindo pães e peixes para a multidão. E a Bíblia vai falar que mais de 5.000 homens comeram 3.000 homens comeram aquele dia, tirando homens e mulheres. Então tinha muita gente, eles foram alimentados. E agora, esse mesma multidão, esse mesmo povo está falando: ele não é o Messias, ele não é aquele que veio trazer salvação para nós, ele é João Batista. João Batista tinha acabado de falecer, ou melhor, tinha acabado de ser assassinado. João Batista tinha acabado de morrer. Como é que eles estão pensando então que Jesus era João Batista? Uma encarnação? Não sei. Aí outros falavam: é Elias, por ser o melhor ou o maior dos profetas. Jesus estava fazendo milagres, maravilhas no meio do povo, no meio da multidão. Eles não sabiam quem era Jesus. Andavam com Jesus, viviam com Jesus, viam milagres acontecendo, mas não sabiam quem era Jesus. Mas aí Jesus pergunta para os seus discípulos de novo e fala: e vocês? Agora eu não quero saber o que eles pensam, eu quero saber de vocês. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E houve um silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Porque quando Jesus pergunta sobre a multidão, eles prontamente falaram. Mas agora que era para eles dizerem quem era Cristo, eles ficaram quietos. Somente Pedro se levantou para falar. E Pedro se levanta e fala algo importantíssimo para nós hoje. E ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O nominalismo daquela multidão
estava enganando eles, dizendo que aquele Cristo que os profetas tinham profetizado não estava ali, não era Jesus, mas era João Batista, outro tipo de profeta, outro profeta que já tinha morrido há muito tempo. Quantos de nós andamos com Cristo, recebemos coisas de Deus, milagres, nós ainda não conhecemos ainda? E qualquer coisa vem na nossa mente e a gente aceita. Mas em contrapartida, porque nós estamos falando sobre o veneno do nominalismo e o antídoto, o remédio que é a santificação, Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, sem pensar duas vezes. Aquele que realmente anda com Jesus, ele conhece Jesus, ele sabe quem é Jesus. E foi muito bacana, porque hoje na nossa escola dominical, nós estávamos falando sobre a ceia do Senhor. Um assunto muito importante que nós precisamos entender. E foi levantada uma questão aqui, e a pessoa que perguntou, ela não só perguntou, ela perguntou e ainda deu referência. Eu fiquei abismado de ver aquela situação. Porque nós estamos vendo frutos. E não é gente antiga de igreja, não. É gente nova, né, gente? Perguntou e ainda deu referência. Será que pode isso? Porque está escrito isso. Ó, quem conhece Jesus sabe quem Ele é. Agora eu te pergunto: você está envenenado pelo nominalismo? Ou você tem recebido uma dose de santificação todos os dias? É uma pergunta muito séria que eu faço para você nessa noite, porque antes mesmo de eu estar aqui falando com vocês, Deus também falou ao meu coração primeiro. E é importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós somos enganados pelo nominalismo e achamos que está tudo bem. Eu vou na igreja, está tudo bem. Eu canto no louvor, está tudo bem. Eu levanto a mão para o céu e agradeço a Deus, está tudo bem. Mas isso não adianta. Nós precisamos conhecer. Hoje eu falei com a equipe de louvor de mais cedo. Oséias 6,3 fala o seguinte: que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Nunca é o bastante. Eu e o Gilberto estamos fazendo um seminário, são 5 anos de estudo, e ainda não é nem 1% daquilo que a gente precisa estudar. E não é só porque eu e o Gilberto estamos fazendo seminário, estudando literalmente a palavra de Deus, e somente ela, que você também não precisa. Conhecer a Deus é necessário. Amém? Amém. A segunda coisa que o nominalismo faz é nos calar. Olha o versículo 14. E eles responderam. E quando nós lemos aqui, e eles responderam, é uma palavra, é uma frase que está no plural. Então está falando de todos. E eles, todos disseram. Unanimamente. Eu acho que Jesus ficou até impressionado de ver aquela coisa, sabe? Olha os discípulos, todo mundo falando junto, que legal. Igual eu fiquei hoje com a pergunta. E pergunta e resposta, viu, irmãos? Porque teve uma pergunta e a outra, logo após, pá! Dou a resposta e te dou a referência também. Eu achei incrível, fiquei maravilhado de ver. E Jesus deve ter ficado impressionado do mesmo jeito, Gilberto. Do mesmo jeito. Jesus perguntou aos discípulos: João Batista, outros falam isso, outros falam aquilo. Mas daí quando Jesus vira para eles e fala: e vocês? Eles se calam. Quantas vezes eu e você, quando somos questionados sobre a nossa fé, nós nos calamos? E eu não estou falando de evangelismo não, porque eu ainda vou chegar lá. Eu estou falando sobre as questões da nossa vida, sobre o nosso caráter cristão.
Nós nos enganamos muitas vezes, e este engano pelo nominalismo nos cala. É melhor muitas vezes nós nos calarmos do que às vezes sair, né? Porque fica feio. Alguém te perguntando, você dá as costas assim e sai. É melhor às vezes se calar, não é? Eu não sei, vou ficar quieto. Está errado. Eu vejo aqui na igreja, hoje na nossa igreja, poucas pessoas que são novos convertidos. Poucas. E a maioria de vocês que estão aqui, a maioria de nós, porque eu também me incluo nisso, somos velhos de igreja há 1000 anos já. Irmãos, eu tenho 24 anos de igreja, 3 de ministério, por causa do seminário. E às vezes eu ainda me calo. Às vezes eu ainda me calo. Irmãos, muitas vezes eu e você viemos para a igreja e a gente faz como aconteceu agora. Tá aqui, mas tá louco para ir embora. Porque a criança chegou e passou, falou alguma coisa com a avó dele aqui agora, todo mundo parou para olhar. E aí? Que conhecimento que é esse de Deus que nós precisamos em nós, que nós não queremos? Os discípulos estavam andando com Jesus, e quando Jesus pergunta, e vocês? Vocês me conhecem? Vocês sabem quem eu sou? Eles se calaram. Quantas vezes eu e você no secreto, nós somos questionados? E aí, você conhece Jesus? Porque quem conhece Jesus anda como Jesus andou. E aí, você conhece Jesus? E nós nos calamos. Nós cedemos. Em contrapartida, nós olhamos agora para Pedro. Porque Pedro ali, muitos estudiosos, teólogos dizem que Pedro, ele se sentia o líder dos discípulos, porque ele era um cara que respondia rapidamente, que estava pronto para fazer alguma coisa, que servia, que ia, fazia, acontecia. Mas nesse momento aqui, Pedro não estava representando os outros discípulos. Pedro estava rompendo o silêncio de todos os outros, porque Deus tinha revelado no coração dele quem era Jesus. E ele responde de prontidão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que Jesus vira para ele e fala assim: você é bem-aventurado, porque não foi carne nem o sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu. No versículo 17 nós vemos isso. Nós precisamos romper com o silêncio do nominalismo na nossa vida. Nós precisamos quebrar isso nas nossas vidas e falar: Senhor, eu sirvo a Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nós que fomos lá e entendemos por nós mesmos. Não! Isso é obra de Deus, no meu e no seu coração. É por isso que você está aqui nessa noite. Porque um dia Jesus te encontrou lá fora, e nós estávamos perdidos, sujos, rasgados, quebrados. E mesmo assim Ele olhou para nós e falou: tu és meu. E nos trouxe para cá. Nós precisamos quebrar o silêncio do nominalismo e declarar que Jesus é o Senhor. Você está tendo essa oportunidade hoje, irmãos. Nós estamos tendo essa oportunidade hoje de quebrar o silêncio do nominalismo e confessar Jesus como o único e suficiente Salvador em nossas vidas. Não perca tempo, faça isso agora. No seu coração, faça isso agora, na sua mente. Declare que Jesus é o Senhor, e Ele será o Senhor das nossas vidas, porque Ele é o grande eu sou.
E a terceira coisa que o nominalismo faz nas nossas vidas é nos deixar tristes. Quem não conhece Jesus vive uma tristeza. E eu estou falando de tristeza mesmo, de andar cabisbaixo, de não ter alegria, de dar um sorriso para as pessoas na rua. Muitas vezes nós encontramos crente na rua assim, ó. Ô meu irmão, como é que vai? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Ih, meu irmão, como é que tá? Tudo bem? Ih, não tá não. Estou triste. Como é que crente pode ficar triste? Sendo que Jesus é a nossa alegria. A gente se entristece por algum momento, mas a alegria ela vem pela manhã. Por quê? Porque Jesus é este sol que nasce sobre nossas vidas. E nós vemos aí que Jesus, ele vai virar para Pedro e vai falar assim, ó, bem-aventurado é você. A gente vê que essa palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. É uma coisa que, é uma felicidade que não cabe dentro do peito. Você é mais do que feliz, diferentemente dos outros. Porque os outros estão aí, ó, calados, quietos, tristes. Mas você não. Simão. Desculpa. E quando Jesus fala para ele assim, Simão Pedro, Simão Barjonas, Simão Barjonas. Eu fui procurar para saber o que é Barjonas. Uma palavra estranha, né? Diferente. Essas três primeiras letras, bar, na antiguidade, lá no tempo de Jesus, era uma expressão de filho. E o nome do pai de Simão Pedro era Jonas. Então Jesus está falando para ele assim, você é mais do que feliz, Simão, filho de Jonas. Não era qualquer outro Simão, era aquele Simão. Não é qualquer outra pessoa, sou eu e você. Mas, para isso, nós precisamos romper com a tristeza que o nominalismo traz para as nossas vidas. Quem não conhece Jesus vive angustiado. Quem não conhece Jesus vive triste pelos cantos afora. Aí você pergunta, e aí meu irmão, como é que está? Mais ou menos. E aí meu irmão, como é que está a vida? Melhor nem tocar no assunto. Quantos de nós já não passamos por isso? E eu não estou falando, queridos, que nós, depois que você sair daqui, você vai virar um super-homem ou uma super-mulher, uma mulher maravilha, e nunca mais vai ficar triste, ou nunca mais vai passar por problemas. Aliás, é o contrário. O cristão vai passar por essas coisas, porque Jesus fala assim, no mundo vocês vão sofrer aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode até passar, mas ela é passageira. Como diria uma musiquinha aí muito antiga, a luta vem e passa, não desanime não. Quem tem é Jesus Cristo já tem a salvação. É conhecer a Deus, é saber quem é Jesus e viver essa experiência de ser mais do que feliz. Como é que está o seu coração? Como é que está o seu pensamento, a sua vida, no seu particular? O Igor falou uma coisa importante aqui para nós no início do culto, sobre o se autoexaminar. Nós lemos isso em 1 Coríntios 11. Esqueci o versículo, mas não tem problema. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como nós devemos examinar o nosso coração? Qual é o parâmetro que nós vamos olhar para que a gente se autoexamine? Obrigado, Sara. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e o homem é o homem e a mulher. Como nós devemos examinar o nosso coração? É perante a palavra de Deus.
Ela é a verdade absoluta. Ela é a alegria absoluta. É ela que nos guia no caminho de salvação. Porque a palavra é Jesus Cristo. E Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E como que a gente anda nesse caminho? Conhecendo a Deus. Como nós somos levados a viver na verdade e não na mentira? É conhecendo a Jesus. Como que nós temos vida nesse mundo que parece que tudo está morto? É conhecendo Jesus. É só nele. É só por ele. E é só para ele. Nós passamos agora, anteontem, foi o dia 31. Alguém sabe o que é comemorado no dia 31 de outubro? Não estou ouvindo. Halloween disseram lá atrás. Quem dá mais? Ou melhor, quem dá menos? A reforma protestante. Nada de Halloween, viu, Gardel? Halloween não é de Deus. Nós comemoramos, nós cristãos comemoramos a reforma protestante. Homens que se levantaram lá no passado para falar não a doutrinas de nominalismo. Um homem em específico, Martinho Lutero, que se encorajou, e mesmo passando tantos problemas, ele foi lá, ter na porta da igreja, e martelou lá 99, eu ia falar 95, tá bem que o Gilberto tá aí, senão, obrigado, irmão. 99 teses contra doutrinas erradas. Ele não deixou a tristeza entrar no coração dele, mas ele se alegrou no Senhor, porque ele conhecia e foi lá. E por causa de uma palavra, um versículo, e o justo viverá pela fé. Fé no Filho de Deus. É conhecendo o Senhor que nós temos fé. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei o que você passou essa semana, ou o dia de hoje, para que você estivesse aqui. Eu não sei mesmo. Mas Jesus sabe. O Espírito Santo, ele conhece o seu coração. E nós falamos hoje sobre esse assunto na escola dominical. E nós dissemos que quando Jesus fala: olha, eu vou para o Pai, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro Consolador não virá. E a gente entendeu que a palavra Consolador tem o significado de um professor que anda lado a lado com o seu aluno. Imagine o Espírito Santo andando do seu lado todos os dias, vendo o que você faz, participando das suas conquistas, das suas vitórias, mas também da sua tristeza, dos pecados que nós cometemos, das coisas erradas que nós falamos. Ele está do nosso lado, sempre presente do nosso lado. Examine o seu coração. Existe tristeza nele? Se existe tristeza no seu coração, é o momento de nós aplicarmos uma dose extra de santificação na nossa vida espiritual. Tudo que nós falamos aqui nessa noite é sobre o perigo do nominalismo, mas que existe uma esperança chamada santificação para a nossa vida, para a nossa casa. E eu quero ler para você aqui o versículo 18, onde Jesus vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu quero te ensinar uma coisa aqui. Jesus não estava olhando para Pedro e colocando Pedro como um supremo, que sobre Pedro a igreja seria uma bênção. Não era, porque Pedro era
um homem pecador, assim como eu e você. Mas quando nós vamos para o original e Jesus chama Pedro de Pedro, Pedro significa cascalho ou pedaço de pedra, fragmento de pedra. Sabe essa pedrinha que tem aqui no caminho que vai até lá atrás? Era disso que Jesus estava falando que Pedro era. Pedra esmiuçada, quebrada. Aí Jesus vira para Pedro e fala para ele assim, ó, mas sobre esta pedra. E essa palavra pedra significa rocha sólida. Jesus estava falando sobre ele mesmo, sobre esta pedra. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Esta bênção recai sobre nós até hoje, e até que Cristo volte. As portas do inferno não podem prevalecer contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua família, contra a nossa igreja. Elas não ficarão em pé, porque nós estamos firmados na rocha que é Jesus. A minha casa e a sua casa precisa estar firmado na rocha que é Jesus. Não em qualquer cascalho de pedra, mas na rocha sólida que é Jesus. Eu convido você nessa noite. Eu quero concluir dizendo que aquele jovem que passou 2 anos naquele mar de depressão, e todas as oportunidades que ele tinha de se suicidar, que era o que ele mais queria, um dia Jesus entrou no caminho dele. Ué, mas ele não era crente, ele não vivia na igreja, não pregava, não ministrava louvor, não fazia, acontecia. Sim, mas ele vivia no nominalismo. Ele dizia que cria, mas ele não conhecia. E um dia eu conheci Jesus. Glória a Deus. E naquele mar de depressão, Jesus me tirou de lá, me tirando como se tivesse me tirado do mar, me afogando naquela depressão. E para a glória do Senhor Jesus, porque toda honra e toda glória é para Ele. Olha onde eu estou. Deus tem santificação para a sua vida. Nós devemos lutar contra o nominalismo, porque o que o nominalismo faz? Ele nos engana, mas Jesus nos dá certeza de quem Ele é. O nominalismo faz com que a gente se cale, mas a santificação faz com que a gente quebre esse silêncio e fale com todas as letras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O nominalismo nos deixa triste, mas a santificação, para aqueles que conhecem a Deus, são chamados de bem-aventurados. E é sobre isso que eu quero que você pense nesse momento. Deus falou aos nossos corações aqui, não por causa que eu estou aqui, mas porque a palavra dele foi dita. Agora é o momento de você dar a sua resposta para o Senhor. Feche os seus olhos e dê uma resposta para o Senhor. Nós vamos responder ao Senhor de tudo aquilo que nós aprendemos hoje.